A palavra de Deus. Quem não me conhece, meu nome é Flávio. Acho que poucos não me conhecem aqui. Eu sou pastor em Natal da comunidade Caminho da Fé. E graças a Deus recebi esse convite e me sinto muito alegre. Meu cunhado está ali junto comigo, Jean, amém? Irmão da minha esposa, linda, maravilhosa, que está em Natal. E da próxima vez que eu vier, eu creio que ela vem também, amém? Gente, estou muito empolgado para ministrar. Estou feliz demais. E eu confesso para você, eu vou confessar uma fragilidade que eu tenho. Eu fico um pouco apreensivo antes de chegar a hora da ministração, porque eu não recebo nada antes de chegar no culto. Praticamente a mensagem que chega é na hora. E eu me sinto muito impotente. Eu fico, Senhor, tu quer falar o quê? O que é que tu queres que eu transmita para a tua igreja? E fica naquela um pouco de angústia, buscando de Deus o que eu tenho que ministrar. Mas sempre quando a gente começa o louvor, eu começo a orar em línguas, a mensagem começa a chegar. Pelo menos o esqueleto vai chegar. E é assim que eu funciono. Você não tem que ser assim. Você tem que descobrir como é que Deus te usa. Eu sou muito abençoado quando eu vejo mestres, grandes homens de Deus que ministram com esboços, com anotações. Deus fala com eles antes. Não sei se é uma vantagem, se é uma desvantagem. De fato, não há vantagem ou desvantagem. A vantagem é você fazer o que Deus te chamou para fazer e funcionar como Deus quer que você funcione. Então, nem queira ser Flávio Índio, nem queira ser outra pessoa. Seja você, porque Deus vai te alcançar de acordo com a unção que Ele confiou a você. Amém? Alguns perguntam, Flávio, qual é o seu chamado? Pessoal, o meu chamado é orar e ler a palavra. Esse é meu chamado. Eu tenho um chamado ministerial, e se eu confessar qual o chamado que eu acho que eu sou, você não vai nem acreditar. Mas eu não me preocupo em ser apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre. Eu sei que é importante os dons ministeriais, mas o meu foco fundamental é orar e ler a palavra, e o resto vem a reboque. Então eu quero aconselhar você a buscar a Deus, buscar a palavra de Deus, buscar em comunhão com o Espírito Santo, orar, e Deus vai se colocar naquilo que Ele te chamou para você fazer. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa maravilhosa oportunidade, privilégio para mim estar aqui em Aracaju mais uma vez, com os meus irmãos amados, pastores Jair e Sandra, sua família, Henrique, Felipe. Obrigado, Pai, por esse tempo mais que especial. Para mim tem sido um tempo ainda de aumento de laços fraternos com irmãos amados, e eu estou muito à vontade, graças ao Teu nome, aqui debaixo da Sua graça e misericórdia, para falar aquilo que vem de Ti, Senhor. Receba toda a glória e seja para a Tua honra, Senhor, não para a minha, mas para a Tua honra, que Tu apareças nessa noite e fala aos corações de Seus filhos, em nome de Jesus, amém. 2 Pedro capítulo 1, eu li esse versículo ontem, ministrei inspirado nesse versículo, dando algumas ênfases para os irmãos à tarde, mas o Senhor me lembrou ali, quando eu estava no momento ali de oração, um pouco apreensivo, esperando a mensagem chegar no coração. E eu quero iniciar nesse versículo dando algumas ênfases que eu não dei antes. Amém? 2 Pedro capítulo 1. Estava aqui até ontem, chegou aqui. 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21. Fala assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. O 21 agora, eu quero dar ênfase nessa afirmação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O que eu mais quero hoje, irmãos, é falar da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Amém? Estou aqui para falar da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Eu quero que os irmãos fiquem prontos e abram o coração para receber o que de Deus for ministrado através da minha vida. Amém? 1 Coríntios capítulo 2, um outro texto que eu também li ontem. Na verdade eu citei esse texto para os irmãos, mas eu quero ler, e é a partir dele que eu quero dar ênfases também, diferentes das ênfases que eu dei ontem, ao citar esse texto em 1 Coríntios capítulo 12, ok? Versículo 9, vou ler para os irmãos. Paulo fala assim: como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
aleluia. E aqui não está falando do céu, sempre é bom a gente enfatizar isso. Essas coisas que os olhos não viram, que Deus preparou para aqueles que o amam, não é uma referência ao céu. Não é quando você chegar no céu que você vai experimentar estas coisas. De fato, quando Paulo diz que nem olhos viram, ele está fazendo menção aos santos do Velho Testamento, para os quais estas coisas estavam ocultas, mas que para nós estão reveladas, disponíveis em Cristo Jesus. Amém? As coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que jamais penetrou no coração do homem, as coisas até que os anjos anelam para escutar, através da igreja é revelada a multiforme sabedoria de Deus agora aos principados e potestades nas regiões celestiais. É o que Paulo fala em Efésios 3. Eu estou aqui fazendo a junção de alguns textos que falam a mesma verdade, com a mesma essência, mas de forma diferente. Então, existem riquezas espirituais, verdades espirituais, coisas maravilhosas que Deus reservou para nós, seus filhos. E não fala aqui do céu. Claro que o céu será maravilhoso, será, digamos assim, o culminar daquilo que Deus iniciou como processo aqui na terra. Mas o versículo 10 diz que Deus nos revelou pelo Espírito. Fala comigo, Deus nos revelou pelo Espírito. Eu quero seguir a mesma linha e ênfase que estamos dando esses dias. O Espírito, amém? Movidos pelo Espírito, revelação pelo Espírito, ser cheio com o Espírito, fazer as coisas de acordo com a inspiração do Espírito. Diz que Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta ou conhece, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito conhece todas as coisas e nos revela até as profundezas de Deus. Aquilo que os olhos não viram, Deus revela para nós, amém? Eu vou adiantar um pouco. No versículo 12, Paulo fala assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Eu vou ler até o versículo 14, até o versículo 16, vamos lá. Versículo 14, eu amo esse texto, irmãos. Versículo 13, perdão agora. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, ô glória, mas ensinadas pelo Espírito de Deus. Irmãos, Paulo está mostrando aqui o seguinte: não reduza a obra de Deus às coisas naturais. A igreja é sobrenatural. A obra do Senhor, ela é sobrenatural. Alguns homens querem reduzir a igreja, a obra do Senhor e as coisas de Deus ao natural. Mas saiba que a igreja, as coisas de Deus, as coisas espirituais, elas são sobrenaturais. Essa ênfase que nós temos que observar essa noite aqui. O Espírito nos ensina a sermos sobrenaturais, a sermos espirituais, a enxergarmos as coisas de Deus como coisas sobrenaturais. Aleluia. E não reduzir Deus, a sua palavra, a sua obra, a sua igreja ao natural. Porque se assim fizermos, daqui a 5 anos, se você muito durar, você vai estar frio na fé. Você vai ser um crente legalista, que segue regras, que segue formas, mas que não tem o pulsar do sobrenatural, o carisma, a unção do Espírito Santo. Isso aconteceu com a igreja da Galácia. Paulo faz 2 perguntas a eles, as mesmas perguntas, no versículo 2 do capítulo 3, Gálatas. Paulo pergunta assim: quero apenas saber isto de vós. Ele pergunta aos Gálatas: recebeste o Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Foi pelas obras da lei, foi pelos rituais legalistas, por cumprir as práticas e os programas legalistas, ou não foi pela pregação que produz fé e que atrai o poder de Deus? Aleluia. Se houver resposta de fé, Deus se move. Palavra da fé. Essa igreja é palavra da fé. Aqui tem fé. Aí Paulo pergunta no versículo 5 do capítulo 3 de Gálatas: aquele pois que vos concede o Espírito,
que vos concede o batismo com o Espírito Santo, porque foi a experiência que eles tiveram com Deus, e essa experiência provava que eles eram salvos sem guardar a lei. Essa era a questão ali. Os falsos mestres judaizantes falavam que os gálatas não eram salvos porque não guardavam a lei, não eram circuncidados. Aí Paulo prova que eles eram salvos sem guardar a lei, porque eles eram batizados com o Espírito Santo. Eles passaram por uma experiência que só passa quem é salvo. Então Paulo apela, esse é o título de Gálatas 3. Paulo apela para a experiência dos gálatas. Ele prova que eles eram salvos sem guardar a lei, regras, porque eles eram cheios do Espírito Santo. Por isso que ele pergunta: quero apenas saber de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim sensatos, versículo 3, que tendo começado no Espírito, na graça, na fé, no carisma, na unção, estes agora vos aperfeiçoando na carne. Você quer trocar o Espírito, o poder de Deus, pelo natural, pela carne? Eles começaram no Espírito, começaram na fé, crendo, recebendo a palavra. Agora eles querem aperfeiçoar-se na carne, no natural. Versículo 4, eu vou continuar como me empolgo, irmãos. Terá sido em vão tantas coisas sofrestes? Paulo pergunta no versículo 4, se é que foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, versículo 5, e que opera milagres entre vós. Oh glória, Deus concede o Espírito, irmãos, e opera milagres entre nós. Paulo pergunta: porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé. Versículo 6, é o caso de Abraão, que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Irmãos, eu vou parar, porque senão eu vou citar o livro todo. Eu me empolgo, irmãos, eu estou empolgado para pregar hoje. É pela fé. Não troque a palavra de Deus pelo natural. Essa igreja, a palavra da fé, é sobrenatural. E esses membros têm que se mover no Espírito. Aleluia. Não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, não por guardar regras. Você pode estar daqui a 5 anos um crente cheio do Espírito Santo, empolgado, eletrizante, um crente contagiante. Coloque alguém cheio de fé e o ambiente muda, irmão. Agora coloque alguém cheio de medo e incredulidade, que também aquilo pega. Aleluia. Como você quer estar daqui a 5 anos? Tratando as coisas de Deus como coisas naturais, na carne, enxergando Deus como um senhor de rituais? Não, amado. Existe uma vida empolgante para se viver pela fé. Paulo a chama de novidade de vida. Em Romanos 6, Romanos 7, ele diz: de modo que servimos a Deus. Vou falar mais devagar. Ele fala assim: de modo que servimos a Deus. Romanos 7, versículo 6. De modo que servimos a Deus, não na caduquice da letra, mas em novidade de espírito. Eu amo essa expressão, novidade de espírito. Sabe o que é? Você não se colocar no natural, naquela roda do natural, naquelas práticas naturais. Não, é você todos os dias ter relacionamento, comunhão, intimidade, dependência, buscar a inspiração de Deus e fluir com as coisas novas. É a unção fresca, é a unção nova, a unção fresca do Espírito Santo que vai levantar você, levantar esta igreja, e você não pode ficar de fora. Amém? Isso começa pelos que trabalham, liderança. A liderança dá o tom, os que trabalham dão o tom para os demais. Aleluia. E eu creio, irmãos, na unção fresca para essa igreja, na unção fresca, honrando esses anos de trabalho. Amém? Semeadura com lágrimas, com trabalho, perseverança. Deus ama a perseverança, pastor. Deus ama quem não desiste. Deus honra quem não desiste. Aleluia. Deus ama a perseverança. Louvado seja Deus. 1 Coríntios 2, vamos ler aqui mais um pouco do texto.
Paulo diz, versículo 13: digo também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito de Deus, conferindo coisas espirituais com espirituais. As coisas espirituais, as coisas de Deus, elas só são conferidas com quem é espiritual, com os que são espirituais. Você não vai entender as coisas de Deus se você não agir como um homem espiritual. O homem espiritual é aquele homem que anda no Espírito, que se enche do Espírito, que ocupa a sua vida com as coisas espirituais, que fala de forma espiritual, fala fé, não murmura, não reclama, mas fala fé, que procura entender qual é a vontade do Senhor, como Paulo diz em Efésios 5, não ser insensato, mas procurar compreender qual é a vontade do Senhor, Efésios 5,17, busca a inspiração de Deus naquilo que vai fazer, que ora antes de fazer as coisas, que confia em Deus, que não confia naquilo que aprendeu. Eu aprendi a pregar, irmão. Eu aprendi muita coisa na palavra de Deus. Eu podia aqui pregar muitas coisas. Rapaz, eu vou pregar o quê? Eu tenho que me preocupar com isso, não. Chegou na hora, se não vier nada, puxa uma mensagem de fé, fala sobre justiça, fala sobre oração, fala sobre muita coisa, se eu quiser aqui. Mas eu tenho que buscar o que Deus quer falar para agora, para essa igreja. Esse é um momento profético. Esse é um tempo sobrenatural. Esse culto é o culto mais importante da história da igreja. Porque é o atual, não porque eu estou aqui. E o próximo culto vai ser terça, é o culto mais importante da história dessa igreja. É assim que nós temos que enxergar. Eu falei ontem aqui, cada encontro tem que ser um encontro de experiência com Deus. Você tem que ter experiência com Deus nesse culto. E vir com esse desejo, com essa fome, com essa expectativa. Eu quero ter experiência com Deus. Eu não vou permanecer no natural. Chega! Sai, crostra natural. Eu quero enxergar as coisas de Deus de forma espiritual. Eu quero me encher da palavra. Eu quero me encher do Espírito. Eu quero cooperar com as coisas de Deus. Essa igreja é sobrenatural. A palavra é sobrenatural. O Espírito Santo, Paulo diz, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para conhecermos as coisas espirituais. O Espírito Santo é fundamental para que você conheça as coisas espirituais. Você quer reconhecer a presença do Espírito Santo, ter comunhão com o Espírito Santo, orar no Espírito, orar em línguas, ler a palavra, buscando conhecer a Deus, buscando revelação de Deus, buscando crescimento espiritual, ocupando a sua vida com as coisas espirituais. Você fala, Flávio, eu estou tão natural. Pode ser que sim, mas isso pode mudar. Isso pode mudar. Basta você dar um passo. Basta você dar um passo de fé, um passo de ousadia, e Deus pega junto com você. Paulo diz aqui, homem natural, versículo 14, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E esse não aceitar não é só você rejeitar, negar. Ah, Deus faz milagre, não é isso. Não é só isso, na verdade. Na verdade é você dizer, meu Deus, como é que vai acontecer milagre? Como é que o aleijado pode voltar a andar? Meu Deus, como é que eu posso um dia ser usado numa palavra de sabedoria ou de conhecimento, nos dons de revelação, para alcançar a vida de alguém? Como é que pode, como é que isso acontece? Não é para você entender, você não entende com a mente natural, gente. É sobrenatural. É para quando acontecer, você falar, só podia ser Deus. É uma unção que vem, que toma conta de você, você é impulsionado a fazer aquilo. Não é você no esforço humano querendo produzir uma coisa no Espírito, não. É você estar cheio do Espírito Santo. E quando você está cheio do Espírito Santo, você vai sendo levado pelo Espírito. Você percebe uma força te conduzindo. Não é na sua sabedoria, você percebe que é algo que está além da sua capacidade. Você pode querer fazer algo na sua força, tocar na sua força,
ministrar na sua força. Se você quiser, você pode, você tem uma habilidade. Você pode falar a palavra da fé como quem explica um marketing de rede. O que é fé? Fé é a certeza, você fala tudo isso aí. Mas você falar movido pelo Espírito, com o propósito certo, sem querer aparecer, sem querer dar show. Tem muita gente querendo dar show na internet. Tem pessoas na internet que são homens de Deus, claro, homens de Deus, que não têm a intenção de querer dar show, querer brilhar na própria força. Mas você percebe. E nós precisamos, amados, fluir com o Espírito Santo. Quando você vai observar o livro de Atos, a igreja nasceu ali. No livro de Atos, Jesus aparece para os discípulos do capítulo 1 e fala as coisas concernentes ao reino de Deus. E uma das coisas no livro de Atos que me chama a atenção é o protagonismo do Espírito no livro de Atos, do capítulo 1 ao capítulo 28. Parece que foi de propósito ali. De fato, a história, aquele é a história real de como a igreja surgiu. Você percebe em cada capítulo o Espírito Santo com um protagonismo. Se você tira o Espírito Santo do livro de Atos, não haveria milagres. Sem o Espírito Santo, o testemunho de Jesus é um testemunho sem poder, sem graça. Nada acontece se não for o Espírito. E você vê uma igreja, no livro de Atos, sobrenatural. Agora eu pergunto, o Espírito Santo mudou? Deus mudou? Eu fico impressionado a clareza da vontade de Deus mostrada, revelada no livro de Atos, a clareza do Evangelho. E fico também espantado como alguns doutores, supostos, pseudo-doutores da palavra de Deus, negam o poder de Deus, negam o mover do Espírito, negam os milagres, negam as curas. Eu fico espantado porque é muito claro. Jesus para mim é muito claro, irmão. Eles abrem mão da clareza de Jesus, tanto nos evangelhos, operando maravilhas, como também os discípulos, a igreja, que continuou aquilo que o mestre começou a fazer e a ensinar, também com milagres, sinais, prodígios, graça, unção, manifestações, inspiração do Espírito. Eles negam isso, falam, não, eu vou para aquele tempo. É mais claro você fundamentar sua fé numa negativa do que você ler o livro de Atos, ler os evangelhos e falar, é assim que Deus quer fazer? Cristo é muito claro na palavra, os discípulos são muito claros na palavra de Deus, a forma como eles agem quando vê um doente, não é, não, vai para casa, quem sabe, se Deus quiser, um dia você vai ser curado, não, em nome de Jesus, seja curado, é muito claro, e você vê em cada capítulo, o protagonismo do Espírito Santo, é impressionante. Você quer ver só? Vou fazer aqui um resumo grosseiro do livro de Atos, me perdoe, queria dar muitas ênfases, mas não dá para resumir esse livro em 40 minutos de ministração ou 50 minutos no máximo, né? Capítulo 1, Jesus está com os discípulos depois da ressurreição e promete o Espírito Santo para os discípulos, diz, olha, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque João batizou com água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo, não muito depois destes dias. Capítulo 2, o Espírito Santo desce, então os discípulos, todos são cheios do Espírito Santo, falam em línguas, 13.000 almas são salvas, são batizados. Capítulo 3, Pedro e João na Porta Formosa, olha só o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, em cada capítulo do livro de Atos, milagres acontecendo. Capítulo 3, Pedro e João, um homem na Porta Formosa, aleijado, é curado. Pedro fala, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus, levanta. Capítulo 4, Pedro e João são presos, depois são soltos e se reúnem com os irmãos para orar, e o verso 21 diz, Atos 4, 21, uma vez soltos procuraram os seus, e contaram tudo que fizeram contra eles, os religiosos, as autoridades, e eles vão orar, e eles começam a orar, irmãos, e quando eles oram, sabe o que acontece? O lugar treme, todos são cheios do Espírito Santo, e com intrepidez,
anunciam a palavra de Deus. Atos capítulo 5, a sombra de Pedro curava. Olha o poder aí. Atos capítulo 6, a separação dos diáconos, mas tem um cara lá chamado Estevão. Filipe também está lá, mas aparece depois. Mas um tal de Estevão, a Bíblia diz que ele era cheio de graça e poder, e fazia milagres entre o povo. Capítulo 7, o próprio Estevão é preso, e vai testemunhar perante as autoridades. Ele dá uma aula de história fenomenal, é uma coisa assim impressionante. E aí, antes dele morrer, após ter exposto o pecado daquelas autoridades que mataram Jesus, ele olha para o céu, vê os céus abertos, e o Filho do Homem à direita de Deus. Ele morre apedrejado, dizendo: Pai, não nos imputes esse pecado. Mesma coisa que Cristo disse: perdoa, ele não sabe o que faz. E aí, as vestes de Filipe, ou melhor, Estevão, morreu aos pés de um jovem chamado Saulo, ou Paulo. Saulo é Paulo, é a mesma pessoa. É só Saulo é em hebraico, aramaico, né? E Paulo é em grego. Só isso, mas é como se fosse Tiago e James, John e João, é só isso. Capítulo 8, Filipe, o diácono, prega em Samaria. As multidões ouviam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos saíam gritando, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Poder de Deus. Depois os apóstolos descem para Samaria, por saberem que eles receberam a palavra de Deus, e vão enviados para lá, para que os irmãos recebessem o batismo com o Espírito Santo, e todos são cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 9, Saulo se converte. Olha só, Jesus pega ele no caminho de Damasco, ele indo atrás dos discípulos para aprender. Jesus pega ele de jeito, ele fica cego por causa de uma luz, fica sem enxergar alguns dias, e aí Deus envia um discípulo chamado Ananias, para que ele vá até Paulo, e põe as mãos sobre ele, ele recupera a vista, e ele seja cheio com o Espírito Santo. E Paulo é cheio com o Espírito Santo, e logo pregava, no verso 21 diz, provando que Jesus era o Cristo. E todo mundo com medo de Paulo, dizia: olha, não é este que veio para cá prender os cristãos, que exterminava os cristãos em Jerusalém, e para aqui veio precisamente com o intuito de levar os presos? E ficavam admirados com Paulo, e Paulo cada vez mais pregava e confundia, provando que Jesus era o Cristo. Eu queria falar mais coisas, irmão, em cada capítulo, mas não dá por causa do tempo. Atos capítulo 10, acontece algo fantástico. Um gentil chamado Cornélio, centurião da corte italiana, tem uma visão de um anjo. O anjo aparece para Cornélio e manda Cornélio buscar Pedro. Eu vou resumir grosseiramente mais uma vez, repito, me perdoe, para que Pedro pregue a palavra para ele, para a sua casa, seus amigos, e eles sejam salvos. Só que Pedro começa a pregar na casa de Cornélio, quando ele encontra com Cornélio, e acontece algo inusitado. O versículo 44 diz: ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo. Verso 43, sobre todos os que ouviam a palavra. Pedro pregando Jesus, daqui a pouco, o Espírito Santo cai. Todo mundo foi cheio com o Espírito Santo. Ô glória. Capítulo 11, discípulos em Antioquia, nasce a igreja em Antioquia. E aí, Paulo, que estava sumido da história, né, é encontrado por Barnabé e levado para Antioquia. E lá, eles observam a graça de Deus, os discípulos cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 11. Atos capítulo 12, Pedro é livre da prisão. Estava para ser morto. No outro dia, dormia, aquela noite, que antecedia a sua morte, entre dois soldados. Que sono era aquele, irmão? Era um sono sobrenatural. Vá dormir com um barulho desse. Pedro dormiu. É tanto que o anjo bate nele para acordar. Levanta. Ele sai fugindo ali, não sabendo que era real, e a igreja orando por ele, para que ele fosse solto. E ele chega na casa que os irmãos estavam orando, e ninguém acredita. A mulher fecha a porta e vai correndo, acreditando que era ele. Estava orando para ser solto, o cara é solto, mas não acredita que é ele. Atos 13, havia em Antioquia profetas e mestres, e eles, servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Enquanto eles adoravam ao Senhor, serviam ao Senhor e jejuavam, o Espírito falou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eles tenham chamado.
E Barnabé e Saulo, que até então eram profetas ou mestres, no capítulo 14, são chamados de apóstolo, no versículo 14, enviados por Deus. E aí, entre as muitas coisas que acontecem no capítulo 14, Paulo encontra um cara aleijado, desde o nascimento, jamais poder andar. E ele ouviu Paulo falar, esse aleijado, e Paulo, vendo que esse homem tinha fé para ser curado, disse: eu te ordeno, apruma-te direito sobre os teus pés. O cara saltou e andou. Aí quiserem deusar Paulo e Barnabé, são deuses. Hermes e Zeus desceram até nós, quiseram fazer ali um altar de idolatria. Paulo o impede. Só que pouco depois são apedrejados. Paulo é dado como morto. Os discípulos arrodeiam Paulo, oram por Paulo, e há quem pense que ele realmente morreu e ressuscitou. Isso é outra coisa, outra história. E ele levanta e entra para pregar na cidade e fortalece os discípulos. Depois ele volta pelas regiões da Galácia, pela região da Galácia, algumas cidades, fazendo o quê? Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e dizendo que mesmo com tribulações, o que importa é entrar no reino de Deus. Capítulo 15, o concílio em Jerusalém, aquela reunião entre pastores e apóstolos, para discutir sobre a salvação dos gentios. E quando Paulo fala, narra a salvação dos gentios, o que Deus fez por meio dele, no meio dos gentios, os milagres, há muita alegria. Paulo narrando sobre os milagres. Atos capítulo 16, Paulo expulsa o demônio de uma jovem possessa. Paulo é preso junto com Silas, apanha, vestes rasgadas, no cárcere interior, os pés amarrados no tronco, mas diz que à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. De repente, eles foram livres. Olha o poder de Deus em cada capítulo, irmãos, operando sobrenaturalmente. Amém? Atos capítulo 17, Paulo chega em Atenas, no Areópago, filósofos, epicureus, atenienses, e Paulo começa a pregar o evangelho. E ele diz: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Inspirado pelo Espírito, ele ganha muita gente para Jesus naquela oportunidade. Atos capítulo 18, Apolo aparece, um homem fervoroso de espírito, é o que Lucas cita, profundo nas escrituras, poderoso nas escrituras, fervoroso de espírito, conhecendo apenas o batismo de João. Um homem fervoroso de espírito, cheio do fogo, pregando Jesus em Éfeso. Atos 19, Paulo em Éfeso encontra alguns discípulos, pergunta assim para os discípulos: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Aí os camaradas falam assim: olha, nem mesmo sabemos que existe Espírito Santo. Em que pois foste batizados? Do batismo de João. Aí Paulo diz: João realizou o batismo, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Tendo dito isto, e pôs as mãos, eles foram cheios do Espírito Santo, os discípulos, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Em Atos 19 ainda, o apóstolo Paulo, pregando a palavra em Éfeso, alguns rejeitam, outros creem. Paulo separa os discípulos e por 2 anos ele ensina a palavra na escola de Tirano. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Atos capítulo 20, Paulo chega em Trode, e Paulo começa a pregar, exortando os irmãos. Exortar é você animar, estimular a fé dos irmãos. E havia um jovem chamado Eutico, terceiro andar. Paulo prolongou o discurso, foi até meia-noite. O cara cochilou no terceiro andar, na janela, caiu, morreu, morto. Paulo chega lá, pega ele e diz: não vos perturbeis, porque o Espírito está nele. O cara ressuscita. Atos 20. Atos 21, Paulo encontra a caminho de Jerusalém um profeta da pesada chamado Ágabo. E Ágabo, movido pelo Espírito, toma o cinto de Paulo, enrola os pés e as mãos, o que eu chamo de encenação profética, né? E diz: assim em Jerusalém os judeus farão com o dom desse cinto, e entregarão nas mãos dos gentios. Prepara Paulo uma palavra de sabedoria para aquele que estava para vir no futuro imediato. E Paulo, fortalecido com aquela palavra, segue para Jerusalém. Eu não vou explicar cada capítulo, irmãos, mas fazendo um resumo aqui ainda mais grosseiro, me perdoe pelo horário.
Do capítulo 22, Paulo, no capítulo 21 ainda, Paulo é preso e chega em Jerusalém e é preso. E ele começa a testemunhar do capítulo 22 até o capítulo 26, mais ou menos, sobre Jesus sendo perseguido, mentindo contra ele as pessoas, e ele, perante as autoridades de cada lugar, ele testemunha a respeito de si e sobre Jesus. Em Atos 27, ele está a caminho de César, de Roma. Ele apelou para César e ele está a caminho de Roma. Os irmãos lembram aquela passagem quando Paulo diz para o chefe do navio, o piloto e o centurião, que a viagem ia ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas da própria vida. Mas aí o centurião decide seguir viagem, confiando mais no piloto e no mestre do que nas coisas que Paulo dizia. De repente veio um tufão de vento, irmãos, o tempo fechou, né? Passaram vários dias sem sol, sem lua, sem estrela, e Paulo diz: vindo sobre nós grande tempestade. Paulo diz: dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. Mas só que naquele momento, quando eles tinham jogado tudo fora, a armação do barco, os alimentos, tudo que estava ocupando o navio, e estavam tristes, sem querer comer alguns dias, sem comer alguns dias, Paulo fala: senhores, era para vocês terem me atendido e não partir de Creta, não é o carro não, de Creta, para evitar este dano e perda. Poderia ser evitado, mas eles teimaram contra a inspiração que Paulo recebeu. Mas Paulo fala assim: porém agora eu vos aconselho, tenham bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo do Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. Olha a coisa linda, um anjo do Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Eu sou de Deus e eu sirvo a Deus. Fala comigo: eu sou de Deus e eu sirvo a Deus. Ele falava isso com verdade, amados. O Deus a quem eu sirvo é meu espírito, com boa consciência. Romanos 9, Paulo diz: o Deus de quem eu sou, um anjo do Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é necessário que você compareça perante César. E Paulo, na verdade, Paulo estava com medo, porque ele diz, o anjo diz: Paulo, não temas. Paulo estava com medo. Fala: Paulo estava com medo, como é que pode? Irmãos, vá você para o lugar de Paulo, vá você passar o que ele passou. Mas Jesus tinha falado para Paulo que ele ia comparecer perante César. Em Atos 23, lá atrás, no versículo 11, quando Paulo chega em Jerusalém e fica preso, o Senhor aparece para ele e fala: coragem, tenha coragem. Atos 23, 11, eu vou citar, fala assim: naquela noite, o Senhor, Jesus, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, porque do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que façais em Roma. Ou seja, você vai para Roma. Aí quando Paulo passa por aquela turbulência no mar, o anjo aparece e lembra ele: não temas, é necessário que você compareça perante César. Você vai para Roma, não tem como você morrer antes disso. O propósito de Deus te mantém vivo, irmão. Você não pode morrer. Amém? E eis que Deus, por sua graça, te concedeu todos quantos navegam contigo. Não só você viverá, mas toda essa turma aqui vai viver por causa de você. Sabe que Deus tem livramento para as pessoas por causa de você? Deus livra familiares seus por amor a você, por causa de você. Aviões não caem porque você está ali no avião, não pode cair. Estou com medo do avião cair. Não vai cair não, porque você está lá dentro. Todos vão ser salvos por causa de você. E Atos 28, irmãos, Paulo chega lá numa ilha chamada Malta. E aí Tiago diz que os bárbaros nos receberam com singular humanidade, porque acenderam uma fogueira. Estava um frio desgraçado. Os caras saíram do mar todo molhado. O barco afundou, aí todo mundo nadando, se virando. Chegou na beira do mar. Nadaram, chegaram na praia. E os bárbaros, que eram um povo bruto, quantos fossem brutos, receberam com muito amor, fizeram a fogueirinha. E eles se aquecendo na fogueirinha. Aí Paulo pega um graveto, puxa o graveto, e com o graveto vem uma víbora, uma cobra venenosa, e se prende na mão de Paulo. Sabe o que Paulo fez?
Sai para lá, diabo. Eu não morri no mar. Tu acha que tu vai me matar, é? O diabo queria matar Paulo. Paulo sacudiu a cobra no fogo. Vai-te embora, Satanás. Aí os bárbaros disseram: eita, esse homem é pecador, é culpado, porque salvo do mar, a justiça, só faltaram falar de Deus, né? Não deixa viver. E a Bíblia diz: depois de muito esperarem, como Paulo não morreu, achava que Paulo era um Deus. Mas quantos creem que nós podemos pisar em serpentes? Amém? E se algo mortífero bebermos, não provocando, logicamente, mas no caso de Paulo, não nos causará mal algum, em nome de Jesus. E aí Paulo é convidado para orar por um cara, o principal da ilha. Havia um cara ali chamado Públio, né? Que é chamado principal da ilha, um homem importante da ilha. E o pai dele estava ardendo em febre com desinteria. E Paulo vai lá e põe as mãos sobre o cara, e a Bíblia diz: e o curou. Olha o poder de Deus aí. A vista desse acontecimento, todos os enfermos vieram da ilha para encontrar com Paulo, e todos foram curados. E Atos 29. Isso. Nós somos Atos 29. Nós continuamos a história, irmão. Como você está continuando a história? É com o evangelhozinho, é aqui, tropeça aqui, cai acolá, é muita luta, é dificuldade, é, irmão. Não, mano, não é isso não. Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a cura de todo aquele que crê. O Evangelho é graça, é poder, é manifestação. Aleluia! Chega no culto incendiado, amado. Sabe que um passo que você dá quebra a crosta da frieza. Tem coisas que há uma linguagem que o pessoal usa muito, eu não gosto muito de usar, mas ela é necessária. Quando você dá um passo de fé, há um rompimento, desbravar coisas que você pode estar esperando há muitos anos. Quando você dá um passo de fé, aquilo é quebrado, aquela crosta, aquele empecilho é removido, e há um fluir de Deus sobre a sua vida. Você não pode viver pelo modelo natural. Você deve experimentar o fluir do Espírito. O fluir do Espírito. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você é como o vento, você é guiado pelo Espírito, você é soprado pelo Espírito. Não troque a inspiração do Espírito por mecânicas humanas. Eu não falo para você ser alguém desorganizado, não é isso. Seja organizado. Organização é de Deus, excelência é de Deus. Mas se o Senhor não operar na sua organização, em vão você é organizado. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A sentinela vigia, mas a confiança da sentinela não está no guardar que ela executa, mas em Deus. Se o Senhor não te fizer prosperar, em vão você tem dinheiro, em vão você trabalha. Amém? E se o Senhor não tocar, não se mover sobre você, tudo que você faz não vai ter valor. Você pode fazer para Deus, é como eu sempre digo, mas você tem que fazer em Deus, na força que Ele supre, na inspiração que vem dEle, na direção do Espírito. Aí você descansa. Descanso é um lugar de inspiração. Descanso é um lugar de inspiração. Há um pregador que diz assim: descanso é uma atividade dirigida pelo Espírito Santo. Descanso é uma ação, um trabalho que você executa, mas dirigido pelo Espírito. Quando você faz o que o Espírito manda, mesmo fazendo, você descansa. Amém? Quando você faz o que o Espírito manda,
você descansa. Quantos querem experimentar descanso aqui na fé? Chega de cansaço. Eu não quero encontrar você daqui a 5 anos cansado. Como é que está você? Irmão, estou meio fraquinho. Deus está te levantando hoje, ainda mais, te chamando para cima. A unção te puxa para cima. Mas você não pode resistir a Deus. Você tem que ceder. Deixar que Deus te erga. Deixar que Deus te levante. Vamos ficar de pé? Nossos cultos devem ser cultos